Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Ubuntu, um programa que a gente tem assim com muito carinho para conversar com homens e mulheres negros de Santa Maria, trazer para vocês as nossas histórias, as nossas vivências, trazer para vocês as nossas trajetórias, os nossos desafios e as nossas conquistas. E a cada programa você vai conhecer sempre uma pessoa nova, sempre vai receber na sua casa uma das nossas maravilhosas mulheres ou homens que fazem Santa Maria ser essa cidade de todos nós. Santa Maria, e a gente já trouxe aqui para você, tem em torno de 16% da população negra. Mas aonde estão esses 16%? Como a gente faz para tirar eles do percentual e trazer aqui para você, para que você conheça, para que você possa interagir? Então, este é o nosso espaço e hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, uma mulher extraordinária, que eu tenho muito orgulho de chamar de minha amiga, a doutora Noemi. Doutora Noemi, muito obrigada por estar aqui conosco, por vir no Viva Ubuntu conversar um pouco sobre você, sobre tudo o que você faz, o seu universo. Doutora Noemi, ela tem formação em Direito e ela é especialista em Direito Previdenciário. Só este aspecto do Direito Previdenciário a gente já poderia aqui tratar várias questões, porque é muito importante em função de atingir o Direito Previdenciário uma gama infinita de pessoas e muitas delas buscando benefícios, enfim, que são pessoas negras também. Mas eu queria começar pelo início. Noemi, muito obrigada por você ter aceito estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a Deborah. A gente já tem uma trajetória junto, inclusive atuamos juntos no direito previdenciário, né? É um prazer e poder contar um pouquinho da minha trajetória para o pessoal que está nos assistindo. A Noemi, nós somos parceiras de várias coisas. Então, além de sermos parceiras profissionais, a gente está junto no Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. E fomos nós, né, ao auxílio de outras mulheres também que nos ajudaram, que criamos o selo antirracista, selo área antirracista, que foi em novembro de 2020, tomou aí Santa Maria, a gente atingiu várias empresas e conseguimos fazer a reflexão sobre o assunto da mulher, né, dentro da nossa cidade, da mulher negra em Santa Maria. E na época a gente conversava muito e a Noemi trazia muito essa importância da valorização, né, Noemi, da nossa presença. E aí eu queria ver contigo, como é que foi a Noemi escolher o direito, como é que foi fazer esta graduação na área do direito dentro da universidade, dentro desse sistema que muitas vezes é um sistema de ensino superior que não foi organizado para nos contemplar, mas que a gente está lá. Sim, a minha trajetória no direito, na realidade, eu comecei a ter contato com o direito quando eu entrei para o Exército. Aí eu servi no Exército durante 7 anos como sargento temporária. E aí lá eu tinha o meu chefe de seção, ele cursava direito, já tinha se formado e estava estudando para concurso. E tinha uma amiga minha, que é a minha parceira também hoje, a advogada em Chapecó, ela estava fazendo também, cursando direito, e um dia eu assisti a defesa dela da monografia. E aí eu fiquei encantada com a defesa que ela fez. E aí decidi, aí eu na mesma hora eu disse, não, é isso que eu quero para mim, eu quero ser advogada. E aí comecei a estudar e consegui ingressar na federal, né? E me formei em direito e hoje atuo mais voltada para a área de direito previdenciário, direito da saúde também eu atuo, mas foi uma escolha meio que por conhecer outros profissionais, porque na minha família eu não tenho ninguém nessa área do ramo do direito, né? A minha irmã se formou em artes antes de mim, mas eu não tinha ninguém nessa área. E aí quando eu conheci a área eu fiquei encantada e quis cursar também. E foi uma área que me tocou porque eu sempre gostei de
de falar, de ler bastante, que a área do direito a gente precisa ler muito também, eu sempre gostei de ler, e aí conciliou as duas coisas. Noemi, uma vez tu me disse assim, na graduação eu me descobri negra. Eu achei tão bonito, sabe? Tão bonito. E eu queria que tu contasse para o pessoal como é que é essa... Eu acho que não é se descobrir, mas essa auto-identificação que a gente faz num momento da nossa vida. Sim, durante a graduação, em casa a gente nunca teve, os meus pais não eram de movimento, nunca tive ninguém assim ligado ao movimento racial. Então, durante a faculdade, tinha vários movimentos, o pessoal ingressava, por conta das cotas também foi se criando vários grupos, e aí eu comecei a ver a necessidade de representar alguém ali dentro. E aí eu também, a gente vê, né, as cotas foram muito importantes porque deram uma certa visibilidade, apesar de ser ainda há pouco, né, mas foi através das cotas que muitos puderam ingressar no ensino superior. E aí eu me descobri negra também, aí comecei a ler comecei a estudar, a ler outros autores e ver a importância do quão importante é ter uma mulher negra, uma advogada, e que se coloque também como negra, porque não adianta a gente ter, né, a gente sabe que a gente não é a única aqui na cidade, que a gente tem vários colegas também, homens e mulheres negras advogados, mas muitas vezes não querem se posicionar, né? E aí muitas vezes as pessoas não se identificam, né? E eu acho que é importante a gente ocupar espaços e também falar das nossas necessidades enquanto homens e mulheres negras. Porque isso acontece muito. A gente ouve assim, quando tu consegue ter um posicionamento diferente na sociedade, seja através da tua formação, através do empreendedorismo, de negócios, enfim, há um aspecto interessante que a gente vai branqueando. As pessoas vão perdendo as suas identidades, afro-identidades, né? E isso não colabora para que todos possam ter uma sociedade mais justa, igualitária, contra o racismo, contra a discriminação. Então, por isso que é tão importante nós termos advogadas negras, médicos negros, dentistas negros, fisioterapeutas negros. E aí a importância do nosso programa, de você estar conhecendo essa parcela da população e esses profissionais, que são profissionais de diversas áreas, né? Mas que se identificam como tal e que fazem das suas carreiras também uma forma de fazer com que toda a sociedade evolua, né? Então isso eu acho muito interessante, Noemi, e dentro da tua atuação profissional, uma vez até a gente conversava, é tranquilo ser uma advogada negra em Santa Maria? Ó, eu fazendo essa pergunta, né, como se eu não soubesse. É tranquilo ser uma advogada negra aqui? Eu acredito, por eu ter me criado, eu não sou natural aqui de Santa Maria, eu nasci em Guarapuava, no Paraná, meu pai é militar, né, hoje é da reserva, mas eu acredito, por eu ter me criado aqui, eu acho que foi mais tranquilo, porque até os meus clientes, a maioria são indicações do meu pai, então eles já são mais conhecidos. Mas ainda tem aquelas pessoas que quando agendam por telefone, que não te conhece, infelizmente ainda há um estranhamento. Não que a pessoa vá deixar de te contratar por você ser negro ou não, mas isso leva, às vezes a pessoa tem um certo impacto. Se ela fez um agendamento por telefone, vai lá no meu escritório, eu já vi que algumas pessoas brancas se superam, ela é negra, mas com o passar do tempo e eu conversando com a pessoa, mostrando que eu tenho, né, conhecimento naquela área, não foi empecilho para me contratar. Já teve um caso que eu conversei com uma cliente numa questão de um divórcio, que ele queria me contratar e ela me falou por telefone que ela não queria uma advogada mulher, mas isso ainda existe, né? Existe preconceito tanto de gênero quanto racial,
mas a gente tem que também tentar se colocar, ocupar os espaços e aproveitar as oportunidades. Eu acho que essa função assim, da gente estar ocupando lugares, estar indo, é muito importante, né? E dentro do próprio Exército, né, Noemi? Como é que foi essa tua passagem no Exército? Foi aqui em Santa Maria também? Sim, eu servi aqui em Santa Maria, no 4º Batalhão Logístico, e eu tive bastante êxito, eu ingressei no curso de formação, eu tirei o primeiro lugar. Então, para quem já serviu sabe, né, que quanto é a importância que tem a hierarquia e disciplina. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, eu aprendi muito no Exército. É uma instituição ainda que tem um valor, né, o valor cívico, essa questão da hierarquia da disciplina. Eu acho que, para mim, a questão também da atividade física, a gente sempre, né, eu sempre prezei por ter um condicionamento físico, e lá eu aprendi a ter essa disciplina com o esporte também. Foi uma experiência muito rica. Ai, que joia! E nós temos muitas aqui em Santa Maria, né? Tem um contingente militar bastante significativo, que também homens e mulheres negras que fazem essa corporação ser como ela se preceitua. Então isso eu acho legal. Noi, eu já digo Noi porque a gente é muito próximo, nós somos próximos, é muito importante porque a gente trabalha muitas questões que são fundamentais, e tu tens dentro das tuas redes sociais, né, Noi, tu vem trabalhando contra o racismo, contra a discriminação, participa de outros programas, participa também, né, de forma do YouTube, né, de canais do YouTube. Isso, tu gosta, Noi, desse movimento? Eu gosto. Eu até tenho dificuldade de dizer não, né? Essa minha amiga que está em Chapecó, ela me convidou para fazer umas lives, é domingo, e eu acabo dizendo, eu vou porque eu gosto de me comunicar, gosto de falar, e eu acredito que a gente, como mulher negra, a gente tem que se posicionar. E infelizmente a gente vive num país que tem uma desigualdade muito acelerada, e a gente vê isso durante a pandemia agora, o quão diferente, né, está para as pessoas que têm uma condição, né? Graças a Deus eu sempre tento me colocar no lugar do outro, porque graças a Deus nós, como advogados, a gente pode trabalhar de casa, mas tem muitas mulheres. Eu até estava conversando esses dias com uma vizinha minha no condomínio que teve que largar o emprego porque ela não tinha com quem deixar o filho. Então a gente sabe o quão vai impactar essa pandemia, vai impactar muito mais as mulheres do que os homens, porque as mulheres já ganham menos, né, por vários motivos, e com certeza as mulheres negras vão estar continuando na base, né, dessa cadeia. Nós estamos conversando com a doutora Noemi Freitas Santos, advogada aqui em Santa Maria, especialista em direito previdenciário, conhecendo mais sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, sobre como essa mulher negra pensa e se posiciona na sociedade. Daqui a pouquinho a gente retorna do nosso intervalinho. Seja muito bem-vindo ao Viva Ubuntu. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Programa Viva Ubuntu, trazendo para você homens e mulheres da nossa comunidade, trazendo para você esses nossos expoentes, essas pessoas que fazem Santa Maria ser o que ela é, que fazem o dia a dia das suas vidas aqui na nossa cidade, que colaboram para que a nossa cidade seja como ela está. E o que é mais importante, fazem com que ela se modifique, fazem com que ela melhore. Esse programa, ele é visualizado e ele é idealizado nesse sentido da valorização da presença desses homens e dessas mulheres da nossa cidade. Talvez você não tivesse ainda prestado atenção como tem homens e mulheres aqui, negros, negras, e que fazem suas vidas e que colaboram, que estão ao seu redor, que fazem parte desse contexto de Santa Maria. E esse programa está aqui, então, para evidenciar, para trazer para sua casa, levar para você mais informações, levar para você as nossas realidades. Claro, são realidades que muitas vezes vão nos impactar. E hoje nós estamos conversando com a doutora Noemi, falando sobre a trajetória dela, sobre a profissão, falando sobre vários assuntos, e aqui já falamos das mulheres negras enquanto base, né, Noemi, dessa cadeia, dessa estrutura social. Como é que tu percebe essa nossa presença na estrutura social aqui no início dela? A gente sabe que, infelizmente, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide, né? Então tem a frase que é muito conhecida da Angela Davis, que ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a pirâmide social se move junto com ela. Então é importante que a gente sempre busque, a gente sempre fala, e nós ali no comitê, né, Débora, a gente é uma luta constante, que os empresários, as pessoas que empregam, né, hoje a gente tem leis, né, para iniciativa pública, para concursos públicos, para ingresso em concursos públicos, a questão das cotas, mas é importante que a gente tenha pessoas negras nesses espaços, não só para a questão de valorização, mas também a gente tem estudos que dizem que a diversidade, ela também gera riqueza. Então é importante que tenham homens, que tenham mulheres, que tenham homens negros, mulheres negras, pessoas com deficiência nesses espaços, porque é só assim que se constrói uma sociedade mais justa. O ano passado, quando a gente fez a campanha do selo antirracista, teve uma senhora de uma loja, a gente não vai dizer o nome assim, porque não pedimos autorização, né? Mas foi muito interessante, porque a gente chegava para colocar o selo antirracista e tinha uma conversa, né, Noemi? Tudo, o porquê do selo, para que era, o que melhorava na sociedade, o que tinha a ver com as mulheres negras, uma série de coisas. E daí, no final, aquela senhora gerente de uma loja, ela me olhou e disse assim: Débora, eu nunca percebi que eu não tinha dentro do meu espaço empresarial uma funcionária negra. E ela disse: eu nunca contratei. Não sei se apareceu aqui ou não alguma menina negra para contratar e eu não me dei conta, mas agora olhando eu realmente preciso ter funcionárias negras também. Então para nós isso foi um grande ganho, né, Noemi? Com certeza, é muito importante que as pessoas se deem conta da importância, porque a gente tem profissionais, né, capacitados que podem ocupar esses espaços. Então não precisa ser só com programas voltados especificamente para homens e mulheres negras. É importante a gente ter agora no início, até para que essas pessoas possam ser descobertas, mas é importante que os empresários comecem a ter um novo olhar sobre isso. Exato. Não, até isso a gente falava esses dias. As ações afirmativas, elas não são necessariamente só de interesse e de iniciativa do poder público. Não, nós podemos ter iniciativa da iniciativa privada, o próprio selo, o comitê, né, do terceiro setor, então, né, a gente pode dizer que não é governamental, mas teve uma ação afirmativa. E aí a gente fica pensando, você que está nos assistindo, que está nos acompanhando na sua empresa, no seu local de trabalho, no seu espaço, percebe a existência dessas ações afirmativas ou não, né? Então, com certeza, sim, se percebe, se é importante que se faça acontecer, né? É isso que... A doutora Noemi é uma estudiosa.
uma das pessoas que eu conheço, vamos dizer assim, que eu conheço bastante pessoas em Santa Maria, tanto do nosso meio, tanto da comunidade negra, como também de toda a comunidade, mas a Noemi tem uma profundidade de conteúdo e conhecimento muito grande. E eu pedi para ela trazer algumas indicações. Olha só, hoje o nosso programa tem indicações de leitura. Se você quer conhecer um pouco mais, saber do que é feminismo negro, o que é esse universo que muitas vezes a gente fala lugar de fala, o que é racismo, o que é discriminação, saber um pouco mais desses conceitos, aqui a gente tem algumas indicações para você. Mostre para nós o que você trouxe para a gente mostrar para o pessoal. Hoje eu aproveitei para trazer só autoras negras, né? Para que se a gente quer uma mudança, acho que a gente tem que começar a partir da gente. Então hoje eu procuro votar em mulheres, eu procuro ler mulheres e principalmente mulheres negras, porque eu acredito que a mudança tem que vir da gente. Então eu indico esses 2 livros aqui de início, da Djamila Ribeiro, que é O que é Lugar de Fala, e o Pequeno Manual Antirracista, que ela dá várias dicas, é uma autora bem conhecida aqui, né, no Brasil, e mundialmente ela já está sendo conhecida, que ela tem essa série que é Os Feminismos Plurais, em que ela aborda essa questão racial, e nesse pequeno manual ela dá dicas de como a gente se tornar uma pessoa antirracista. É muito interessante esse livro dela. E tem um detalhe, né, Noemi? Quando a gente fala de uma sociedade que seja igualitária para todos, sem racismo e discriminação, é o nosso estímulo por uma sociedade antirracista. E ser antirracista não está preceituado que tu tem que ser uma mulher negra ou um homem negro. Todos nós, brancos e negros, por essência, nós deveríamos ser antirracistas. Com certeza. Se a gente quer mudar a sociedade que a gente vive, a gente precisa realmente, né, começar com ações, né? Ser antirracista não é só postar no Facebook ou comentar ou marcar uma hashtag. A gente tem que começar a agir. Tem outras autoras aqui que eu trouxe também, que é a Maria Firmina dos Reis, que é Úrsula, que é o primeiro romance de ficção escrito por uma mulher negra. É um romance da década, ele é bem antigo, é de 1859. Para quem gosta de literatura, de ficção. E tem esse livro também, que é o Quarto de Despejo, que é um livro bem conhecido, da Carolina Maria de Jesus, que ela aborda essas questões também da vivência dela numa favela em São Paulo. E é um livro que já está sendo utilizado, inclusive, para redações em alguns vestibulares. Ele está tendo bastante visibilidade. E o livro da Conceição Evaristo, que é o Ponciá Vivêncio. Eu também tenho Olhos d'Água, eu esqueci de trazer, que é um outro livro dela também, que é muito bom. São autores, nessa pandemia eu tenho lido mais, né? Tenho aproveitado porque eu acredito que também a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, e uma forma que eu tenho de lidar com isso é através da leitura. Ah, que joia! E isso tudo nos agrega valor, né, Noemi? Essas leituras, ir atrás, conhecer, sair um pouco, né, Noemi, daquela rasa função, daquele raso olhar sobre as questões da população negra, sobre racismo, sobre discriminação e sobre igualdade. Eu acho que quando a gente pensa um pouquinho nisso, a gente vai atrás. O lugar de fala é muito importante. Às vezes a gente vê as pessoas criticando, lá vem aquelas gurias com lugar de fala. Como é importante isso, né, Noemi? Sim, é muito importante. E, inclusive, eu acredito, eu tenho hoje um bebê, né, que fez 1 aninho, então eu acredito muito no poder da educação. E eu quero mostrar para ele, trazer autoras negras, trazer autores negros. Hoje, graças a Deus, a gente já tem livros infantis voltados para esse público, tem vários livros. Eu estou fazendo uma coletânea ali, quando ele começar a ler, para mim trazer para ele esse universo. Porque eu acho que é importante a gente sair só daquele referencial histórico que infelizmente a gente aprende na escola,
que o negro somente foi escravizado. E não, a gente tem muitos, né, autores aí, muitos historiadores que trazem uma outra leitura sobre isso. Tem vários, o próprio... vários autores que eram considerados, o Machado de Assis mesmo, que foi durante muito tempo considerado como branco, e ele é um homem negro, né? Então, que é invisibilizado. A gente precisa trazer autores, né, negros, precisa trazer essa literatura infantil para que aquela criança se veja, né, representada. Hoje também tem desenhos, né? Eu sempre eu assisto com eles desenhos, e tem desenhos que hoje não são mais aquela única cor, né? Tem as crianças, os desenhos já têm uma tonalidade de pele. A gente vê crianças negras representadas nos desenhos, e isso é muito importante para uma criança se ver representada e se ver em todos os espaços. E aí tem para nós também se dar ao trabalho de pesquisar, né, Noemi? Não entrar em discussões, às vezes as pessoas entram em discussões acaloradas daquilo que não conhecem. Né? Principalmente quando a gente tem questões de ódio, né? dentro de redes sociais, dentro da internet. Então, quando tu vê assim, as ofensas, né? Os xingamentos, mas gratuito, por quê, como, o que alimenta esse ódio todo, né? O que faz? Então, conhecer as leituras, os autores, ouvir pessoas negras, estar diante daquela realidade para que possa então dizer, olha, eu li, a minha opinião é tal, né? Que com certeza será uma opinião mais qualificada. Perfeito, eu acredito nisso. A gente, nós como mulheres negras, homens negros, a gente tem que ter conhecimento para poder se posicionar sobre os assuntos. Então eu acredito que a leitura tem esse potencial. E nós estamos aos pouquinhos, eu acho assim, é toda uma evolução histórica, né, Noemi? Então não é de um dia para o outro que a gente vai ter uma sociedade igualitária, porque a base dela não foi igualitária, muito pelo contrário. Mas é na prática, como tu falaste, é no exercício, que é nada mais do que o exercício da cidadania. Com certeza, é através da ação que a gente pode mudar alguma coisa. Como eu já falei, ser antirracista não é só a gente postar, não é só ter um amigo negro, e sim a gente mudar as nossas atitudes. Exatamente. Agora a Noemi lembrou muito bem, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Não, o amigo negro não está te autorizando a dizer que você... Não, são as suas atitudes, são as suas ações, como se coloca dentro da sociedade, como partilha, né, dentro da sociedade. Então eu assim, gostaria de agradecer muito, muito, muito doutora Noemi, que está aqui conosco, trouxe esses livros lindos, a gente vai colocar na descrição, né, do nosso programa, aí nas redes sociais, os livros, as indicações. Agradeço muito ter saído da tua casa, do teu escritório, ter parado um pouquinho, ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, levando para os nossos telespectadores um pouco mais dessa vivência, dessa profundidade que eu sempre disse que tu tem, e eu te admiro muito, Noemi, pela profissional que tu é e pela mulher negra extraordinária que tu é. Obrigada, Débora. Eu que agradeço o convite, e é um prazer poder ter participado do teu programa. Eu já assisto e sou muito fã de ti também. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está aí conosco, nos ajude, faça esse nosso programa chegar a outras pessoas. Você pode compartilhar via as redes sociais, mandar seu like, colocar, né, apertar o like. Você pode deixar as suas mensagens, interagir conosco, sugerir também, seja livro, seja autores, seja pessoas que você conhece, que você gostaria de ver aqui nesse programa. Nos ajude a fazer o Viva Ubuntu. Viva Ubuntu, como eu já disse várias vezes, eu sou porque você é. Nós juntos fazemos um mundo melhor, uma sociedade mais igualitária, mais fraterna. Noemi, muito obrigada. Viva Ubuntu para você, minha querida. Muito obrigada. Viva Ubuntu.